Por meio da linguagem, a gente exerce várias ações, como informar, ensinar, dar ordens, fazer pedidos, expressar sentimentos. Mas para que essas ações se concretizem, é preciso que alguns elementos estejam envolvidos no processo da comunicação. Como, por exemplo, quando você manda mensagem pelo celular para um amigo, a gente tem uma pessoa que está falando, uma outra que vai ler ou ouvir, e o ambiente onde essa comunicação vai se dar. E uma possibilidade muito legal quando a gente conversa pelo telefone é poder mandar emojis ou figurinhas, ao invés de precisar descrever com palavras como você está se sentindo ou o que você pensa sobre aquilo. E a gente também pode usar memes que acabam virando bordões, como eu que lute ou então sai maluco todo dia isso. E não é só porque é pelo celular, pela internet, que a gente não pode usar uma linguagem mais séria, simples e direta. Principalmente para poder passar uma informação, seja sobre uma aula ou a matéria ou alguma coisa assim. E sempre que a comunicação se foca em um desses diferentes elementos, a gente tem a linguagem exercendo funções, que variam de acordo com a intenção do falante. Então, quando a gente, por exemplo, manda uma mensagem para um amigo para desabafar e contar porque está triste, a gente está focando apenas em nós mesmos, no caso, o emissor, o que caracteriza a função emotiva, também conhecida como expressiva, que tem como outras características uma visão intimista, unilateral, o predomínio da primeira pessoa, a subjetividade e a exposição de opiniões e relatos pessoais. Agora, quando a gente manda mensagem para pedir tipo um favor, o foco agora passa a ser a pessoa que recebe a mensagem, o receptor. Independente de ser um favor ou uma ordem, uma sugestão, a intenção é ter um determinado comportamento do seu receptor. E essa é a função conativa ou apelativa, que é marcada pelo uso de verbos no imperativo e orações optativas. Também acontece muito de você precisar de uma resposta urgente e a pessoa não te responde e você começa a montar vários pontos de interrogação com a intenção de testar se a pessoa está recebendo as mensagens, de testar o canal de comunicação, que é o objetivo da função fática. Os emojis funcionam como códigos, mas o principal código de comunicação que nós temos é a língua portuguesa, seja ela falada ou escrita. Então, quando eu estou aqui usando a língua portuguesa para explicar as funções da linguagem, eu estou usando o código para explicar o próprio código, que é a função metalinguística. E quando você usa memes como portões, como sai maluco todo dia isso, você está muito mais preocupado em como vai dizer do que com o que vai dizer. E vai acabar utilizando de expressões com valor metafórico, usando da função poética, que, apesar do nome, não aparece apenas em poesias, mas sim quanto ao uso da metáfora. Mas quando a ideia é passar uma informação de forma clara e objetiva, seu foco vai ser no referente, ou seja, no assunto, e a função usada vai ser a referencial ou denotativa, que tem como característica a objetividade, a ênfase na informação, a visão unilateral e a preferência pelo uso da terceira pessoa. Tá, eu sei o que você está pensando. É muito nome ligado a muita coisa. Mas a boa notícia é que o Enem não cobra termos, mas sim você conhecer a ideia geral. Então, muito mais do que lembrar que a função conativa também pode se chamar apelativa e se refere ao receptor, você precisa pensar qual é o assunto do texto, com qual objetivo a pessoa escreveu isso. Assim, você vai percebendo qual das funções foi privilegiada, até porque o mesmo texto pode ter mais de uma função, mas você precisa ver qual é a função que predomina. Por exemplo, no Enem de 2017, eles trouxeram uma canção do Chico Buarque e afirmaram que havia um trecho que apresentava a subjetividade do eu lírico em relação à admiração que ele tinha pelas atrizes. Então, mesmo que você não lembre de qual função a subjetividade é a característica, se você souber que é algo relacionado ao íntimo e ao pessoal, você consegue relacionar a informação com a alternativa que melhor deixa claro como o eu lírico se sente em relação às atrizes. Já o vestibular do IFE não é assim tão bonzinho, mas a prática é o segredo do sucesso. Então, independente do assunto, para você ir bem na prova, o negócio é fazer muito exercício. E se ficou alguma dúvida, por favor, deixe aqui nos comentários, porque esse assunto é simples, mas depende que você já tenha visto um pouquinho sobre linguagem e comunicação.
Então, se ficou com uma ponta solta, é só me avisar aqui embaixo.